Alô, galera. Alô, você que se liga no esporte. Começando mais um podcast Alma da Galera, trazendo para você muita informação e aquele bate-papo descontraído. Hoje o nosso convidado especial é o árbitro Antônio Carlos de Souza, o Carlitão, com grande bagagem aí, muitos anos apitando dentro da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, também no futebol da nossa região. É difícil falar uma cidade da nossa região em que o Carlitão não esteve trabalhando, né? Toda a região o Carlitão trabalhou, aqui em Paraíba apitou as principais finais de campeonatos aqui e todos os grandes clássicos do futebol de Paraíba do Sul, equipes profissionais que vieram em Paraíba do Sul, Carlitão sempre esteve à frente ali na arbitragem. E hoje a gente vai bater um papo com o Carlitão, aquele bate-papo descontraído. O Carlitão vai nos falar um pouquinho sobre a situação atual do futebol carioca, futebol brasileiro e principalmente do futebol em nossa cidade, em nossa região. Carlitão, seja muito bem-vindo, satisfação tê-lo conosco. Jorjão, quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande poder participar dos seus programas, né? Principalmente dessa marca que é registrada em Paraíba do Sul, né? Tanto falada como escrita, que é a alma da galera. Estamos aí para trocar uma ideia, falar do esporte de Paraíba do Sul, principalmente, né? Porque é a nossa cidade, entendeu? E estamos aí para levar essa conversa aí da melhor forma possível. E vamos começar falando um pouquinho, Carlitão, do futebol carioca. A gente está observando que está havendo uma grande renovação na arbitragem do futebol carioca. Agora, na sua visão, Carlito, essa renovação, ela está sendo feita de forma adequada? Porque a gente está observando, tem alguns árbitros que realmente estão abaixo do nível que a gente esperava para um árbitro profissional. Ô Jorjão, o que está acontecendo hoje na arbitragem, eu acho geral, você está me entendendo? Não é só no Rio de Janeiro, mas eu acho que é no Brasil todo. É que, antigamente, quando eu entrei na Federação do Rio de Janeiro, as ligas, elas tinham, vamos dizer assim, 3 ou 4 inscrições dadas pela federação para indicar os seus árbitros. Então, você já tinha, assim, vamos dizer assim, uma prática de várzea, porque você já apitava os campeonatos da cidade, apitava os amistosos, essas coisas todas. Então, o que acontece? Quando você ia para a Federação do Rio de Janeiro, como eu fui por indicação do o nosso eterno presidente da Liga Sul Paraibana de Paraíba do Sul, que foi o senhor Otávio Vieira, que foi o culpado de eu me tornar árbitro de futebol, entendeu? Ele viu um potencial em mim, e ele me convidou para ser árbitro de futebol, porque eu jogava na primeira divisão aqui em Paraíba na parte da tarde e tinha a Sociedade Gramense lá dentro da Salutares, entendeu? Que era comandada pelo seu Dorico, pelo seu Ivan, pelo Zé Larguinha, esse pessoal aí. E eles lá não tinham material humano para trabalhar como árbitro de futebol. Então, eles me convidaram e eu fui lá apitar. E o senhor Otávio, ele sempre prestigiou a Gramense lá. E ele, me vendo apitar jogos lá, um dia ele me chamou, falou comigo, pô, por que você não vai lá para a liga, se prepara para ser árbitro da nossa liga lá? Eu tinha sofrido um acidente dentro de campo do jogo aí, né, no Riachuelo, na década de 70, de 74, e eu queria continuar colaborando com o esporte da nossa cidade. Então eu fui. O senhor Otávio me deu um livro de regra para mim começar a entender a parte teórica da regra do jogo. E eu sempre me dediquei como jogador, e tudo que eu faço eu me dedico, eu ponho o amor em primeiro plano, entendeu? Pelaquilo que eu estou fazendo, entendeu? E eu comecei a gostar da coisa. E ele vendo que eu já estava assim um pouco preparado, né? De acordo com que ele me via apitando lá na Salutares, ele começou a me colocar nos jogos da primeira divisão. Eu já tinha parado de jogar por causa desse acidente que eu sofri em 70. Então, o que acontece? Eu comecei a começar a apitar. Apitava um jogo lá em Verdeque, apitava um jogo no Riachuelo, no Volante, aquelas coisas, no Cerâmica. E veio a oportunidade de eu trabalhar numa final para substituir um árbitro aqui em Paraíba do Sul, que estava escalado, mas na véspera do jogo ele teve um problema muito sério.
E ele não pôde. E, em cima da hora, o senhor Otávio foi na minha casa, me convidou e disse para mim que eu seria o árbitro desse jogo. E eu não me esqueço disso. Foi uma final de campeonato entre Falcão Real, com aquele pessoal lá de Andrade Pinto, contra o Inema. E eu fui fazer esse jogo no Riachuelo. E ali eu fiz o jogo da melhor forma possível, entendeu? E as pessoas no final do jogo vieram enaltecer o meu trabalho, entendeu? Que eu fui muito bem, entendeu? E naquele dia tinha pessoas de fora vendo aquele jogo, porque era o único jogo o único jogo importante que tinha aqui na região. De Paraíba, Três Rios, Areal, essa redondeza nossa. E tinha muita gente de fora. E eu tive sorte que naquele jogo o diretor de arbitragem da Liga de Três Rios estava presente no jogo. Quando terminou o jogo, eu conto isso e acho até graça, eu vi 3 elementos me esperando lá, que o vestiário do Riachuelo era lá no cantinho, lá, né? Ainda é até hoje, né? Tinha 3 caras me esperando assim, ali naqueles bancos ali que fazia para frente do campo ali onde o pessoal sentava, né? Na arquibancada ali. E o cara falou, eu queria falar com o senhor. Eu falei, será que alguém vai vir tirar satisfação comigo? Eu não conhecia os caras. Aí os caras falaram, pô, nós somos lá. Aí se apresentou, era o presidente, doutor Estervaldo, era o Paqueta e uma outra pessoa que eu não me lembro o nome dele agora. Aí ele pegou e falou comigo, ó, nós viemos lá, nós somos de Três Rios, viemos aqui ver o jogo, a decisão, vimos o seu trabalho, queríamos te estender um convite para você participar lá em Três Rios com a gente no nosso campeonato. As nossas reuniões lá é segunda-feira. Se você tiver interesse, amanhã é dia da nossa reunião lá, 7 horas da noite, você aparece lá e nós conversamos e daí para frente a gente vê o que faz. E eu fui. Cheguei lá, eles me chamaram para apitar, entendeu? Comecei a apitar. Mas aí eu estou te contando esse caso todo para para responder a sua pergunta. O que acontece hoje? Hoje, na federação, aí o que o senhor Otávio pegou, me indicou para a federação. Eu já fui indicado para a federação e com a prática. Eu fui para a federação para aprimorar a parte teórica da regra. Então, quando eu cheguei lá na federação, entendeu? O doutor Antônio de Pado, que era o diretor de árbitro da federação na ocasião, entendeu? Ele me acolheu, entendeu? E aí ele me chamou e falou, olha, você está vindo pela Liga de Paraíba do Sul, com boas referências do presidente lá, entendeu? E nós vamos te colocar no quadro B. Que a federação só tinha um quadro especial, que era composto com Arnaldo César Coelho, José Roberto Carrai, Luiz Carlos Fegro, Wilson Carlos dos Santos, Bregalda. Esse era a elite do quadro especial, era os top que apitavam os grandes jogos do Campeonato Carioca. E você vai ficar no quadro B. Falei, tudo bem. Aí comecei, chegar às escalas, aquelas coisas todas, isso foi na década de 80, né? Começou a chegar às escalas e eu comecei a ir para o Rio de Janeiro apitar. Aí eu falei com eles que eu não tinha assim, uma parte teórica, eles me colocaram numa sala de aula, entendeu? Com o Léo Feldman, não, foi com o Daniel Pomeroy, que era um instrutor na época da federação de regras de futebol, e eu aperfeiçoei a regra, me dediquei. Depois também eu fiz um curso na Academia Brasileira de Futebol, que era administrado pelo saudoso Armando Marques, com quem eu tive o prazer de aprender muito, entendeu? E o árbitro, então, ele já chegava na federação com aquela prática. Hoje é diferente, você paga caríssimo por um curso de federação, de árbitro, que não é barato, entendeu? Você vai aprender tudo através de vídeo, através de simulações dentro da sala de aula, você está me entendendo? E depois que acaba o curso, eles vão começar a te colocar em jogo. Na minha época, eu quando entrei na federação, na década de 80, eu fiquei 2 anos apitando categoria de infantil, infanto-juvenil, juvenil, para depois chegar em júnior.
E isso aí foram 2 anos nessas categorias menores. Quando eu cheguei em júnior, eu já estava de 4 anos de federação. Que é esse sub-17 hoje, sub-20, que o pessoal fala aí, né? Então, eu já estava há 4 anos na federação e outra coisa, pagando para apitar. Até porque, inclusive, hoje, por exemplo, eles dão uma ajuda de custo para o árbitro que vai trabalhar uma categoria de base. A dificuldade é muito grande até nisso. Se você for tirar um árbitro que trabalha aqui, em Paraíba do Sul, por exemplo, ele vai fazer um curso da federação. Aí eles começam a escalar ele na categoria de base, lá no Rio de Janeiro, para ele apitar. A ajuda de custo que eles ganham hoje é em torno de R$60. R$60 não paga nem a passagem para você ir e voltar. É o que aconteceu comigo lá várias vezes. Eu era escalado às vezes no sábado, trabalhei muito no sábado, entendeu? Porque essas categorias elas eram jogadas no sábado. Então, o que acontece? Eu saía daqui no ônibus de 4 horas da manhã, da Salutares, da antiga Salutares, né? Eu ia para o Rio, chegava no Rio de às 7, pegava o ônibus e ia lá para a Rua das Judas. E lá eu pegava a escala, já estava com o delegado do jogo, que na época era delegado, ele me encontrava comigo lá, e a gente às vezes ia para São Januário, a gente ia lá para Bangu, a gente ia para aqueles campos ali, entendeu? Centralizado ali. E eu me lembro muito bem que o que eles me pagavam na época, não pagava quase que nem a passagem. Mas, como eu era persistente, tinha amor àquilo que eu estava fazendo, e eu queria me tornar um árbitro de futebol, não um soprador de apito, isso tem uma grande diferença, eu queria me tornar um árbitro de futebol. Então eu encarei. Até que a coisa começou a melhorar, foi melhorando. Eu vou fazer um jogo lá em Bangu, entendeu? Um jogo de categoria de júnior, seria um jogo Vasco e Bangu, entendeu? Na categoria de júnior. E o Castor de Andrade, que Deus tenha ele em bom lugar, que foi o meu padrinho na federação, que me levantou dentro da Federação do Rio, que me deu a oportunidade de eu galgar outros caminhos, foi ele. Eu apitei esse jogo, entendeu? E ele gostou muito. E ele me perguntou de onde eu era, nunca neguei a minha cidade, sempre falei que eu era de Paraíba do Sul, ele nem sabia onde era Paraíba do Sul. Quando eu falei com ele ele pensou que era além Paraíba, eu falei, não, é Paraíba do Sul, mas onde fica isso? Falei, perto de Três, não, Três Rios eu conheço, que eu tenho negócios lá. Agora, Paraíba do Sul eu não conheço. Aí, tudo bem, ele falou assim, me dá o seu nome que você é apto para ficar apitando isso aí, não. Você é apto para apitar a primeira divisão do Rio de Janeiro. E ele era um cara que mandava no futebol do Rio, né? Tinha muita amizade com o Eduardo Viana, e ele fez o pedido para me subir. Aí foi quando eu subi do quadro B, não para o quadro C, mas para um quadro que se chamava pré-profissional. E ali eu comecei a trabalhar nos campeonatos de base, você está me entendendo? Que era segunda, terceira divisão, amador da capital, entendeu? Que era esses campeonatos. Então aí eu fui deslanchando, até que surgiu uma oportunidade para mim começar a trabalhar em jogos de júnior que fazia preliminar de Maracanã. Naquela época, que era 3 horas da tarde, né? 5 horas era a principal, né? Mas eram grandes júniors, né? Eram grandes categorias de júnior, né? Eu posso aqui dizer um júnior do Flamengo que tinha Zinho, Djalminha, Moser, Zé Carlo, né? Era coisa que o Maracanã, quando você chegava no Maracanã 3 horas, né? Naquela época o Maracanã colocava lá 120 mil pessoas para ver um Vasco e Flamengo, você chegava 3 horas no Maracanã, já tinha 60 mil pessoas para ver a preliminar. Então, casa cheia, aquela geral lotada, né? E ali, graças a Deus, eu fui galgando, fiz amizade com grandes árbitros do Rio, como Arnaldo, como o próprio Reit, Luiz Carlos Félix, Léo Feldman, e esses caras, eles escolhiam os auxiliares deles na federação. Então, quando eles escolhiam os auxiliares,
eles eram, por exemplo, escalados para o jogo X e eles escolhiam os seus auxiliares. Só não tinha esse direito de escolher auxiliar quando era um clássico. Mas grande quanto pequeno, eles escolhiam auxiliares. E eu tive grandes oportunidades de trabalhar com esses caras como assistente. Entendeu? Teve um jogo até no Bangu, que eu me lembro como fosse hoje, eu tenho até uma foto do Jornal do Brasil, que foi um jogo que o Bangu ganhou do Flamengo de 3-1 ou 3-2, e eu fui assistente do Sérgio Cristiano nesse jogo. Entendeu? Eu cheguei a ver essa foto. Então eu fui assistente dele nesse jogo lá em Bangu. Então eu tive muita oportunidade. Mas aí é o que eu estou te dizendo, voltando ao assunto dos árbitros hoje. Então aí eles pegam o árbitro, é formado, e começam a colocar o árbitro para praticar lá dentro do campo. É muito diferente. É o que eu digo. Geralmente, até a hora, quando ela é colocada na prática, ela não sai perfeita. Ela tem algumas falhas. Mas é justamente disso, porque o cara vai praticar justamente no jogo. E no jogo você não pode praticar. O jogo é momento de decisão. E as decisões têm que ser rápidas. Ainda mais na minha época, que não tinha esse negócio de VAR. Hoje o VAR ele atrapalha o árbitro, como ele também ajuda muito. Agora, cara, então, tem algo que nos chama a atenção. Hoje tem o VAR, conforme você falou, às vezes atrapalha e às vezes ajuda. Mas tem alguns árbitros, e eu vi isso acontecendo no futebol carioca em alguns jogos, em que o árbitro vai no VAR, o árbitro está equivocado na marcação dele, ele vai no VAR, ele olha e volta e mantém aquela decisão dele, mesmo sendo uma decisão equivocada. Ou seja, e depois acabaram até sendo afastados e tudo. Mas é uma situação que o árbitro, nessa hora, ele não muda porque ele quer mostrar autoridade ou... Isso aí, Jorjão, é ego pessoal. É ego. O cara não admitir que errou. O cara, para ser bom árbitro, ele tem que saber que ele é um ser humano passivo de erro e de falhas. Ele não é perfeito. Quantos gols que um centroavante perde debaixo do gol? Chuta para fora. A mesma coisa é o árbitro. Às vezes, no momento que você está na jogada, um jogador passa perto de você, passa na sua frente, aconteceu um lance e você não viu. A tecnologia do VAR foi justamente, entendeu, criada para isso, para auxiliar o árbitro. Mas se você vai lá e olha que realmente você errou, eu acho que não tem desmérito nenhum você chegar, dizer que você viu no VAR e que aquela decisão que você tomou foi equivocada e que você vai tomar certa. Entendeu? Agora, Carlitão, e a gente observa dentro dessa questão que tem muitos árbitros que eles estão hoje deixando para o VAR decidir. Eles estão deixando de apitar o jogo, deixando o VAR apitar por eles. Ô Jorjão, isso é insegurança. Isso aí é o árbitro que ele entra inseguro para o jogo. Porque se ele tiver segurança, ele não vai deixar para o árbitro, ele vai estar presente. Eu ontem, por exemplo, vi um jogo Flamengo e Milionários lá da Colômbia, né? Por sinal, um bom jogo. Para ser primeiro jogo de Libertadores, um bom jogo. Entendeu? Eu vi esse jogo ontem. Você tem que ver um árbitro que não é renomado na Argentina, que foi que apitou o jogo, uma senhora arbitragem. Deu um pênalti a favor do Flamengo, claríssimo, e ainda expulsou o jogador, porque se ele não comete a falta, o Arrascaeta fazia o gol. Apitou, colocou, botou o jogador para fora, entendeu? Quer dizer, o time depois empatou o jogo, acabou a partida, o cara saiu do campo sem ninguém ir lá perguntar a ele alguma coisa. Então, ele não esperou o VAR marcar para ele. Ele marcou, mostrou a marca, expulsou o jogador e acabou. Não esperou o VAR? Não foi o VAR, ele assumiu. Não fez sinal que estava ouvindo, fez sinal de VAR, nada disso não. Ele assumiu. Você está me entendendo? Então, quando o árbitro ele entra dentro de campo inseguro, é que acontece isso. Carlitão, eu lembro que, como árbitro, eu tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns campeonatos, e você sempre procurava transmitir essa segurança para a gente.
Mas é claro, ué. E isso, o árbitro, quando entra em campo, quando a gente entrava em campo para trabalhar com você, a gente entrava confiante. Porque alguma coisa desse que você marca, que a gente marcava e que você se chegar para a gente, o que você marcou? É isso, então é isso mesmo, você mantinha. Quer dizer, então isso dá segurança também ao árbitro. Porque, Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Uma arbitragem, para ela ser bem sucedida, os três têm que estar coesos. No mesmo horizonte daquilo que estão praticando, que é arbitrar uma partida de futebol. Não adianta eu entrar para dentro de um campo de futebol e querer ser melhor do que você. Não adianta você entrar no campo de futebol como auxiliar e achar que é melhor do que eu. Nós temos que estar coeso. E cada um tem que saber a sua função. Eu, quando tinha minha palestra no meio de campo com os dois capitães, eu falava com eles, olha, aqui é cada um na sua obrigação. Vocês simplesmente jogar bola para dar um espetáculo para esse público presente. Os meus dois assistentes vão me assistir naquilo que eu não tenho condições de ver e de julgar e vão ser atendidos prontamente. A não ser que eu comece a jogada, acompanhando a jogada desde o início até o final. Aí a decisão é minha. Mas se não ocorrer isso, prevalece a decisão do meu assistente. E eu ainda tenho mais... Essa é a função deles. Agora a minha é cronometrar, aplicar a regra e exigir que ela seja cumprida, coisa que eu sou chato. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para o cara a coroa. Então eu já deixava bem claro para eles como seria, né? O que seria o jogo. Então você que teve a oportunidade de trabalhar comigo várias vezes, entendeu? E por sinal sempre me auxiliou muito bem, com bons trabalhos, você está me entendendo? Então o que acontece? A gente ia sair no braço da galera, porque você ia fazer a sua parte bem, o outro lá ia fazer e eu aqui ia fazer a minha. Inclusive, Carlito, é um fato que é até importante a gente citar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com dois árbitros também, profissionais também. Um foi com o Wagner Tardelli. Que é esse que apita hoje no... Ah, não, o Wagner Tardelli esse parou. Wagner Magalhães. O Wagner Tardelli já encerrou a carreira. Wagner Tardelli e também trabalhou um jogo com o Walter Serra. Muito bom. E mas eles não davam para a gente, como assistente, essa mesma segurança que você transmitia. Porque muitas das vezes você marcava e ele não te davam atenção naquilo que você estava marcando. Ô, Jorjão, mas isso aí é que eu estou te falando. Aí é a questão do árbitro querer ser mais do que você. Eu trabalhei em vários jogos com o Walter Serra. Entendeu? E foi o meu professor. E nós fizemos um curso aqui em Paraíba do Sul na década de 80. Quem foi o professor de regras de futebol e redação, regras de futebol, foi o Walter Serra. Conceituado, apitou final de Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo, numa quarta-feira ou numa quinta, não me lembro bem, com aquele gol do Maurício. E eu trouxe o Walter Serra aqui em Paraíba para administrar esse curso. Ele e o Sebastião Cury, que era da CBF na época, que morava aqui em Mendes, você está me entendendo? Que foi as pessoas que administrou o curso aqui, onde nós formamos, naquela ocasião, 22 árbitros aqui em Paraíba do Sul. Teve muitos que não praticaram, mas entraram só para ter conhecimento de regra, que eram diretores de clube, entendeu? E que entraram mesmo só para ter o entendimento do que era a regra. E o Valtinho, eu tive várias oportunidades de trabalhar com ele em jogos pequenos, que ele era escalado. Aqui em Três Rios mesmo, trabalhei um Vasco e América aqui no Tiazão com ele. E eu tinha muita amizade com ele. Eu falava, olha, não vai me deixar com bandeira em pé lá não. Eu jogo no chão e vou embora, hein? Ele falava, não vou fazer isso com você, né, meu amigo? Então eu sempre tive. O Jorge Emiliano Margarida, da mesma forma, entendeu? Trabalhei muitos jogos com ele. Então eram os caras que, além de ser árbitro de futebol, eles tinham aquele lado deles, entendeu? Para chamar a atenção. Mas eram os caras que se tinham respeito. Eles dentro de campo de futebol, eles tinham respeito. Dirigente, tipo Eurico Miranda, respeitava os caras, que era o cara que batia de frente com a arbitragem no Rio de Janeiro.
respeitava os caras, porque os caras tinham uma postura de árbitro de futebol independente da opção deles. Entendeu? E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras. Eu trabalhei uma vez num jogo com o Arnaldo César Coelho, e o Arnaldo tem esse problema de ser medalhão, tinha apitado uma Copa do Mundo, entendeu? Já o José Roberto Reit, trabalhei vários jogos com ele também de assistência, entendeu? Ele, apesar de ter apitado uma Copa do Mundo, mas ele não tinha esse negócio com ele, entendeu? Ele chegava para você, faz o seu papel lá, e não tem reclamação. Se alguém reclamar, eu resolvo na hora. E era assim que funcionava. Entendeu? Outra pessoa que eu não trabalhei com ele, mas que foi uma pessoa que me deu assim uma força muito grande, uma orientação muito grande, que me encaminhou como deveria ser um árbitro de futebol, foi o Armando Marques. O Armando foi uma pessoa que, nossa mãe do céu, quando ele se tornou presidente da CBF, na ocasião, que eu quis fazer aquele curso aqui em Paraíba, que eu liguei para ele, mandei uma carta para ele, o que eu precisei, ele mandou aqui para mim em Paraíba do Sul. Entendeu? Livros, entendeu? De regra, essas coisas todas, mandou aqui para mim em Paraíba. Entendeu? E veio tantos livros para mim, que além do pessoal do curso que teve os seus livros, depois eu ainda tive livro para distribuir. Quando eu tive aqui de diretor de árbitro, que você se lembra na ocasião, entendeu? Que a arbitragem... Eu tenho um livro que você me deu. Então, que Paraíba do Sul, né? Tinha aqueles campeonatos aqui que se chamavam árbitro de fora para apitar a final, né? Tinha aqui a segunda divisão, né? Na época já era aqui fora, né? E que tinha aquelas reclamações de dirigente. Quando eu assumi, me deram aquele espaço ali na estação, né? Naquele auditório ali na estação, e nós se reunimos ali toda segunda-feira, né? Por sinal, aquilo ali fez uma diferença muito grande na arbitragem do Paraíba do Sul, que deu uma qualificada na arbitragem então, ali. Aí o que acontece? Ali eu já estava com 10, 12, 13 anos de arbitragem naquela ocasião, né? Já era um árbitro muito experiente, muito maduro, né? Devido a essas circunstâncias que eu falei que eu galguei dentro da arbitragem, né? Antes de realmente se tornar um árbitro maduro, né? Experiente, né? Tarimbado, levou aí 13, 14 anos para me chegar nesse patamar. Então, aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar o pessoal ali, né? Eu escalava, né? Na segunda-feira a gente ia para ali discutir os pontos onde houve falha para corrigir, e na terça eu ia para a reunião. Então, eu recebi vários elogios, a gente não precisa falar nome aqui de pessoas, de dirigentes que eram chatos, que eram perseguidores de arbitragem, que chegou perto de mim, olha, Carlito, você está de parabéns, a arbitragem Paraíba do Sul, ela melhorou 80%. E de pessoas chatas, que iam para campo para colocar o time deles e para perseguir o árbitro. Eu acabei com isso aqui em Paraíba do Sul. Mas depois, por cargas d'água, não sei o que aconteceu, né? Nós tivemos que parar com aquele processo, né? E a coisa aí desandou novamente. Mas aí eu já não quis tomar mais conhecimento, porque me chateou muito na ocasião, porque é o que eu sempre falo. Na minha época, nós tínhamos aqui o João Cérvulo, conhecido como João Galinha, né? Que foi o primeiro árbitro de Paraíba do Sul aí para a Federação do Rio de Janeiro. Depois eu fui o segundo, representando Paraíba do Sul. E de lá para cá, passou muitos anos sem ter um representante de Paraíba do Sul na arbitragem. Hoje eu sei que tem uma pessoa aqui em Paraíba do Sul, né, que está representando lá na FERJ a nossa cidade. Entendeu? Eu sei que tem, mas é o único. Então, você vê, você sabe muito bem que eu peguei vários campeonatos em várias cidades, entendeu? Aqui do interior, tanto de Paraíba como de Minas, e eu levava as pessoas comigo, entendeu? Eu levava as pessoas para mim, eu já tinha, na ocasião, eu pedi o Robertinho lá na federação, mais 2 escudos da FERJ, que era aquele que parecia um doce de leite, né? Quando eu levava, eu ia arbitrar nesses campeonatos, eu levava os meus assistentes,
credenciado com coisa que era da FERJ. E eles chegavam lá, trabalhavam igual ou melhor do que os assistentes da FERJ. Porque o que eu recebia de elogio, pós-jogos, e depois as pessoas me mandavam os jornais, você está me entendendo? Desses lugares que eu passei apitando, entendeu? Às vezes tinha programa de rádio, o cara fazia a gravação no domingo seguinte, ou no 15 dias depois, quando eu ia, o cara me dava a fita, aquela fitinha cassete do programa, você está me entendendo? Então eu levava aquilo ali para mim, vamos dizer assim, é que me pagava a satisfação de ser árbitro de futebol. Porque o Armando Marques, ô Jorjão, ele sempre me falou uma coisa, e eu não me esqueço, e eu coloco isso em todos os setores da minha vida. Primeiro, você tem que ter amor pelo que você faz. Ele sempre falou isso para mim. Se você não tiver amor em ser árbitro de futebol, você vai ser um péssimo árbitro de futebol. Segundo, tenha a sua independência financeira. Eu sempre fui um cara que trabalhei. Eu sempre fui um cara que galguei de segunda a sexta-feira o meu emprego. Eu não vivia de arbitragem. Tá? Estude a regra com coisas que você está estudando, a Bíblia Sagrada. Falava isso comigo. Ou seja, tem realmente que entender. Você está me entendendo? Não é só ler por ler, Não. tem que entender. Entendeu? Depois disso, tenha ela dentro da sua cabeça, porque é fração de segundo. Você tem que fazer o julgamento e o análise da regra em fração de segundo. E mantenha um bom preparo físico para você estar do lado da jogada. Se você colocar esses pontos todos em prática, que eu estou aqui te dizendo hoje, aí eu até brinquei, pô, mas não vou gravar isso. Você se importa de repetir para mim, eu vou anotar no caderno? Não, falou comigo. E eu fazia, Jorjão. Eu era um árbitro dedicado, eu tinha amor pela profissão, você está me entendendo? Eu me preparava a semana toda fisicamente. E a postura, né, Carlito, que também chama atenção. Hoje a gente vê aí alguns jogos aí, em que a gente vê o árbitro entra para apitar com a camisa para fora da bermuda, a meia riada, sem postura nenhuma, entendeu? Com o jogador xingando o árbitro lá dentro de campo, ô safado, isso aquilo. Quer dizer, hoje a gente vê muito isso, ainda que seja de brincadeira, mas no horário, a partir do momento que o árbitro está entrando no gramado, fica ruim, tira um pouco daquela postura do árbitro. Isso eu aprendi com Daniel Palmeroy. O Daniel Palmeroy era, não sei se ainda é vivo, mas era um homossexual. E ele, nas palestras que ele dava lá no curso, ele falava, o árbitro ele tem que entrar em campo com coisa que ele está indo para um baile. Barba feita, a melhor roupa possível e perfumado. Eu aprendi isso com Daniel Palmeroy. Então, eu botava em prática. Todos esses conselhos bons, eu colocava. Agora, Jorjão, tem um detalhe. Eu nunca entrei em campo pensando na taxa. Eu já sabia quanto eu ia ganhar. Mas eu nunca entrei em campo pensando no dinheiro. Querendo saber se a taxa já estava ali. Não. O meu compromisso era entrar, fazer uma boa partida, tentar o mínimo possível desagradar os dois clubes, diretoria e jogadores dentro de campo e torcedor. Depois que terminava o jogo, que o cara vinha me pagar, eu pegava, falava assim, agradecia a Deus, né? Porque eu sou uma pessoa muito religiosa, aprendi isso com meu pai ao longo dos anos, entendeu? Agradeci a Deus pelaquela bênção, pelas proteções, por ele ter derramado o seu Espírito Santo sobre mim para que eu pudesse trabalhar dessa forma, sair ileso, porque você sabe muito bem que campo de futebol tem tudo quanto é tipo de maldade, você sabe muito bem disso. E eu olhava aquele dinheiro como compensação do bom trabalho que eu prestei dentro do campo. Infelizmente, hoje a gente observa que está sendo muito visado o dinheiro
principalmente futebol amador, visa muito dinheiro e não a qualificação do trabalho. Eu observo, trazendo agora aqui para a nossa cidade. Por exemplo, nós tivemos alguns campeonatos recentemente aí, em que uma empresa ganhou a licitação para coordenar a arbitragem, para fazer o pagamento da arbitragem, para fazer o pagamento, para ter arbitragem, para fazer a arbitragem do campeonato. O valor estipulado para o pagamento da arbitragem é um valor considerável, considerado até alto, para os padrões que a gente estava acostumado aqui. Então, a gente entendeu que seria feito um pagamento, pelo menos, justo aos árbitros pelo trabalho realizado. Então, a gente entendeu, vamos chamar os melhores árbitros. Mas chegou na hora, na prática, o que a gente não viu não foi isso. Procurou-se contratar os árbitros que cobravam mais barato, e não os melhores. E o que a gente viu dentro de campo realmente não foi um trabalho qualificado. Ô, Jorjão, você foi muito feliz em tocar nesse assunto. Por que você foi feliz? Porque você sabe muito bem, você tem conhecimento disso, isso é notório, isso aí eu nunca escondi de ninguém, a minha insatisfação por não valorizar os nossos árbitros aqui. Você sabe muito bem disso. Tá? Eu, quando saía para fora aqui para apitar campeonato, entendeu? Eu valorizava os meus assistentes e a minha arbitragem muito bem. Eu nunca saí de Paraíba do Sul para ir trabalhar em campeonato dos outros fora, sem ter uma arbitragem à altura daquilo que realmente eu merecia e os meus assistentes mereciam. E outra coisa, eu ia, aí nessa época eu já tinha carro, eu colocava o meu carro para buscar os assistentes, levá-los e depois deixar em casa após jogo. Eu vi várias vezes você fazendo isso, inclusive comigo, quando eu trabalhei contigo. Então, o que acontece? Eu valorizava eles, valorizava. Acabava o jogo, eu chegava, entregava o jogo, e muitos falavam, ué, mas é isso tudo mesmo, não está errado não? Eu falei, é isso aí. Entendeu? Então, eu sempre valorizei. Na época que eu fazia campeonatos fora, eu já cobrava. O Bruno está aí, que ele é testemunha, que foi uma pessoa que rodou muito comigo nesses campeonatos. Eu já cobrava naquela época 1,20 por quilômetro rodado, para chegar lá. Entendeu? E as minhas taxas de arbitragem, elas eram quase que do padrão da Federação do Rio de Janeiro. Eu não cobrava barato. Eu não vou perder um domingo, largar minha família, como também tirar eles, vocês, no caso, você que trabalhou muito comigo também, da sua família, da sua cidade, para ir ganhar merreca lá fora. Não fazia isso. Você tinha que ganhar 2 ou 3 vezes mais do que você ganhava aqui dentro de Paraíba do Sul, que era você pegava a tua bicicleta, 5 minutos você estava no campo. Verdade. Mas o que aconteceu em Paraíba do Sul, eu vou falar uma coisa aqui para você, que você tem conhecimento, e as pessoas que vão assistirem essa programação sua, elas, do futebol, elas sabem muito bem disso. Eu penso o seguinte, ô Jorjão, aqui nós tivemos uma liga na administração do senhor Otávio Vieira, na época eu era jogador, e você também, eu acho que chegou a colocar o Vasquinho, sim, na época do senhor Otávio, você foi dirigente de clube também em Paraíba do Sul, então fica muito fácil de você entender o que eu vou dizer e fica muito fácil também de você poder opinar a sua opinião. Você chegava aqui na liga, o senhor Otávio ia fazer um campeonato aí com 6, 8 clubes, né, no máximo que tinha em Paraíba do Sul. Você tinha que ir fazer a inscrição do jogador. O senhor Laudilino, que era o secretário da liga, ia para o Rio de Janeiro, com despesa paga pela liga, para fazer inscrições dos jogadores lá, porque os campeonatos do senhor Otávio eram todos registrados na FERJ. Eram 3 fichas que você tinha que preencher.
Você está me entendendo? Para ir para a federação, poder vir um cartão que autorizava. Eu, nessa época, eu era jogador. Aí lá, a dona Jude, eu acho que era o nome dela, ela pegava, ele levava na segunda-feira ou na terça, após reunião da Liga, ia na quarta, e depois na sexta-feira ia buscar, para dar condições a você de jogar o campeonato. Aí o campeonato, vinha aquele cartão da Ferge, né? Carimbado com o carimbo da Ferge, para você jogar o campeonato. Não é verdade? Então, e você pagava uma taxa de inscrição por cada jogador. Exatamente. Então, a Liga tinha, através dessas inscrições, a Liga tinha um caixa para bancar o campeonato. Ela podia não bancar 100%, mas 50% ela bancava. Você está me entendendo? Aí o que acontecia? Você está escalado, tem o meu jogo contra o seu time no domingo. Você é dirigente, eu sou dirigente. Eu tinha que correr atrás do dinheiro do campo, eu tinha que correr atrás do dinheiro da arbitragem e ainda dinheiro para dar uma cervejinha ao jogador depois do jogo. Inclusive tinha uma situação, né, Carlito, que eles faziam uns ingressos, né? E cada time recebia uma quantidade de ingressos para que ele pudesse vender antecipadamente para ajudar ele a pagar a arbitragem. Isso. E o restante que sobrasse para sua despesa. Eu me lembro que eu joguei 2 temporadas na União com o Tião Guarani. O Tião Guarani me chamava, eu encontrava com o Tião Guarani 7 horas, 8 horas na feira, com uma folha de papel ao maço, para pedir colaboração. Você está me entendendo? Para a gente fazer o dinheiro do campo e da arbitragem, para ajudar. Cansei de fazer isso com o Tião Guarani. Então você chegava no... Eu tenho fotos lá em casa, antigas, entendeu? Você chegava no campo, que tinha uma preliminar, o time que somava menor número de pontos perdido, fazia a principal. O time que somasse maior número de pontos perdido, fazia o jogo de 1 hora. Então, você chegava no campo... E outra coisa, era concentrado num campo só. Era 2 partidas de futebol concentrado no mesmo campo. Rodada dupla, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você tinha subsídio, que a gente chegava lá, a renda, vamos supor, deu R$100, era 50 seu, 50 meu, você juntava mais um dinheirinho, tinha mais os colaboradores, e você pagava a arbitragem, pagava o campo, e ainda dava uma cerveja para o jogador. Tá certo? Mas, do momento, eu sempre digo uma coisa. Samba, religião e esporte, entrou política no meio, meu amigo. Acabou. A política, ela sempre pode caminhar paralelo a essas coisas, mas não deixar com que a política influencie dentro dessas coisas. Eu tenho a minha opinião particular, Carlito, sobre isso. Você vê que na gestão do senhor Otávio Vieira, você nunca viu o senhor Otávio mendigando em porta de prefeitura auxílio para ajudar ele a fazer os campeonatos. Você nunca viu isso. Inclusive, Carlito, ainda voltando nessa época mesmo do senhor Otávio, existia algo que é importante a gente frisar isso. Os clubes que eram federados, que tinham seu alvará de funcionamento, eles recebiam um subsídio anual da federação. Da federação e do município. Tinha a prefeitura, ela tinha todo o clube registrado, federado, ele tinha que ter uma conta no banco, e a prefeitura, na época, ela dava um valor a cada clube. Vamos colocar assim que cada clube hoje recebesse um valor de R$500, e a prefeitura e a federação e a liga recebesse R$1.500. Esse era um valor que eles recebiam do município, de uma verba que realmente já vinha para ser utilizado no esporte. Então, cada clube que estivesse disputando o campeonato federado recebia esse valor. E a federação também dava um suporte. Então, isso funcionava na época. Quando foi, me parece que do ano de 2000 para cá, o 2001, mudou, passou-se ao município não ceder mais
esse valor, que foi feito um acordo da Liga com a Prefeitura, para que a Prefeitura não fizesse mais o repasse desse dinheiro, e sim passasse a ajudar com o uniforme e pagar a taxa de arbitragem. E ali foi onde que a coisa começou a mudar. O esporte passou a ficar dependente da Prefeitura. Mas é justamente onde você foi muito feliz em relembrar isso, e eu ia chegar lá. Então, o que acontece? A Liga, ela era independente. A Liga era independente. Você está me entendendo? Mas aí, depois que o poder público entrou e que começou a dar esse subsídio, aí foi aonde que a coisa começou a se tornar político. Você está me entendendo? Foi aonde que a coisa começou a se tornar político, e aí você começou a ficar à mercê da prefeitura. Ter que ir lá, fazer empenho, esperar a boa vontade. Você está me entendendo? Clube, o dinheiro... Quantas vezes aí que eu fiquei aí 2, 3, 4, 5 dias aguardando taxa, porque não tinham liberado o dinheiro que era de direito dos árbitros. Quantas vezes? Entendeu? Então, eu acho o seguinte, o que acabou... Aí eu já estava militando muitos anos no futebol de Três Rios, e lá aconteceu a mesma coisa. Lá aconteceu a mesma coisa. Quando começou a acontecer isso, o futebol de Três Rios começou a minguar. Minguar. Já começaram a desvalorizar o futebol amador de Três Rios para dar um subsídio para o entrerriense, que se tornou profissional, e depois ao América. Verdade. O futebol de várzea, que eu digo, que era a segunda divisão, que era feito lá dentro do campo do Triângulo, lá no campo do Depósito, lá no campo do Cruzeirinho, esse futebol começou a ficar de lado. Que leva a massa no campo. É verdade. Aí já não estavam mais fazendo o campeonato amador da Liga de Três Rios. As atenções eram América e Entrerriense. Aí, um dia, eu encontro com o presidente da Liga aqui em Paraíba do Sul e falei com ele. A Liga era ali em frente à casa do doutor Henrique ali. Eu falei com o presidente da Liga, olha, eu não vou dar 10 anos, se eu estiver vivo até lá, eu vou ver isso. O futebol amador de Paraíba do Sul vai acabar igual acabou em Três Rios por causa de política. Não permita isso. Falei isso com ele, mas ele não acreditou. Então, está aí a prova do que eu falei com ele. Se chegou 10 anos, eu não me lembro. Se passou de 10 anos também, eu não me lembro. Então, ô Jorjão, quando entra o poder público na coisa, os interesses são para o poder público e não mais para o esporte. Por quê? Eu sou o presidente da Liga. Aí eu tenho um acordo com o poder público. O poder público vai chegar para mim e vai falar assim, seu Carlito, olha, esse ano os candidatos do esporte é fulano, beltrano e cicrano. Então, nós temos que fortalecer o fulano, beltrano e cicrano. Se não fortalecer, nós vamos tirar o apoio. Então, o cara fica à mercê. E foi isso que acabou com o futebol de Paraíba do Sul. Queira A, B, C dizer que não, mas foi o que acabou. Até porque você começa a ficar preso. Na nossa época, em que a gente fazia o campeonato da primeira divisão aí, alguns anos atrás, como diretor de clube, eu, na época, dirigindo o Vasquinho, não tinha vínculo com político nenhum. Qualquer político que quisesse nos ajudar, a ajuda era bem-vindo. A gente não olhava a cara de político, a gente não falava de política dentro do clube. Tinha políticos que ajudavam a gente, sim. Né? Tinha um político que dava o uniforme a gente todo ano, tinha político que ajudava a gente com água mineral, tinha outro que ajudava até com quantia em dinheiro para manter o campeonato, mas a gente não ficava preso a ele, porque a gente não tinha vínculo com um só. Todo mundo que quisesse ajudar era livre, quem quisesse ajudar podia ajudar.
Então, quando você começa a tomar um partido, você começa a ficar preso, a coisa começa a mudar. O futebol não pode ter isso. Aliás, não é só o futebol, não. Eu acho que qualquer esporte que você for fazer, semana passada nós já comentamos até sobre isso aqui, num bate-papo com o Altair, falando sobre isso. Não pode. Se você tem uma academia, se você tem uma equipe de atletismo, se você tem um futebol, você não pode ficar preso a político. Porque se você ficar preso a político, vai chegar uma hora que vai parar. Que a hora que aquele político parar de te ajudar, você não vai saber caminhar com as próprias pernas. E eu sempre falo isso e digo, campeonato de liga não pode ficar dependente de política. Me vem na memória aqui algo que o nosso saudoso amigo Atalides falava, que o esporte servia de cavalo para alguns políticos. Inclusive, a Liga de Esporte da cidade servia de cavalo para alguns políticos. O Atalides brigava por causa disso, que o Atalides ele achava que a Liga tinha que ser independente. Justamente. Então, ele morreu, mas isso ficou claro que se não tiver essa independência, nós não vamos mudar a condição do esporte Paraíba. Aí vem alguém e fala, não, mas não é só Paraíba que acabou. Não, tem muitas cidades também que acabaram. Mas as cidades, todas elas que o esporte, em especial o futebol, acabou, foi porque são cidades que se entregaram o futebol na mão de políticos. Que ainda tem algumas cidades que não é político e trabalha no futebol, eles continuam sobrevivendo. E até aqui em Paraíba do Sul mesmo, a gente observa que ainda tem campeonato. Vou citar um exemplo aqui, bairro Bela Vista. Nós temos lá a Copa União, que o Toninho organiza lá, tem o time do Bela Vista, que joga os campeonatos da primeira divisão. Não tem político lá dentro. Político quer ajudar? Tudo bem, ele vai ajudar, mas o político lá não aparece. A gente não vê o Toninho lá chamando o político para ir lá pegar o microfone e ficar fazendo discurso. Para sair na foto. Entendeu? Lá não tem. Lá quem aparece é quem organiza o campeonato, são os clubes que jogam o campeonato, lá os times. Então, tem que ser dessa forma. Aí você olha lá, o muro está cheio de propaganda. Mas por que o comércio, as empresas patrocinam o campeonato? Porque vê que não tem política no meio. Então, eu acho que quando você consegue fazer isso, você começa a criar uma independência, você começa a fazer a coisa fluir melhor. Repito, a política pode caminhar paralela ao esporte, mas a política não pode entrar dentro do esporte para querer direcionar o esporte, em vez de deixar com que realmente quem faz os espetáculos o direcione. Você quer ver uma coisa que eu acho uma falta de respeito, tá? É minha opinião, é meu ponto de vista. Um desrespeito é com a Liga Sul-Paraibana de Desportos, bicampeã do Estado. Você sabe muito bem disso. Você sabe o que o poder público fez com ela. Você sabe muito bem. Isso é de conhecimento de todo desportista de Paraíba do Sul. Nós tínhamos uma liga em cima do cinema, na gestão do senhor Otávio. Do senhor Otávio passou para a rodoviária. Da rodoviária, se não me falha a memória, ela foi ali para a estação. Da estação ela veio ali para a Rua da Prefeitura e da Rua da Prefeitura foi para dentro da exposição. E hoje não tem mais sede. E o que acontece? Nós fazíamos reunião lá, entendeu? Os troféus, o arquivo, né, de jogadores que passaram por essa liga que representaram o futebol sul-paraibano. E por sinal, que o senhor Laudelino tinha organizado muito bem. Tudo jogado, tudo amassado, troféus que foi ganho no estado do Rio, quebrado, jogaram lá. Eu sou testemunha disso, eu fui lá e vi. Eu também vi. Por quê? Porque o poder público, ele entrou no futebol. Tá? Ele entrou no esporte da nossa cidade. Tá? Eu sei que houve boa intenção quando criaram aquele esporte para todos,
né? Aquilo ali foi muito... havia boa intenção. Sem dúvida. Mas você sabe muito bem que teve uma reunião no auditório da prefeitura, onde foi convidado todos os dirigentes de clubes, como jogadores, torcedores e árbitros, naquela ocasião. E várias pessoas falaram. Eu estava presente. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Fulano prometeu dar isso, fulano prometeu dar aquilo, fulano prometeu isso, para tirar a criança da rua, aquelas coisas todas. Foi lindo. Foi lindo aquilo. É como eu disse aqui, a teórica, quando ela é colocada na prática, ela nunca sai perfeita. E não saiu perfeito. Que a coisa começou a tomar determinados caminhos, entendeu? Que chegou até o ponto final que acabou. Hoje não tem mais. Hoje aquele programa Esporte para Todos, ele é resumido ao Parque Salutares, um trabalho que existe ali. Não é mais o que era. Que era aquela potência que todo mundo sabe que era. Naquela ocasião, teve uma reunião que se falavam, que pediram para fulano, que pediu para Beltrano, que ia dar isso, que ia dar aquilo. Eu era o representante dos árbitros lá. Na hora que iriam dar encerrada a reunião, não falaram dos árbitros. Então eu me levantei, pedi a palavra e falei, peraí, vocês falaram de tudo, que vão dar recurso para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano, e nós árbitros. Nós não fazemos parte desse contexto? Nós ficamos esquecidos? Nós vamos continuar tendo que patrocinar do nosso suor de cada dia? Você está me entendendo? Para se apresentar dentro de um campo de futebol, enquanto vocês vão dar de tudo para os clubes? Aí foi quando alguém se despertou lá, entendeu? Um empresário, a gente não precisa falar nome de quem foi, e falou, não, então vou fazer o seguinte, vocês não vão ficar esquecidos, não, eu vou dar o uniforme para vocês. Então você vê que a coisa ela tomou um caminho que agora não adianta mais. Por mais que você queira hoje, por mais que você tente hoje, o vício, ele se impetrou no meio do esporte. Porque hoje, se alguém chegar e falar, ô Jorjão, você quer botar um time no Campeonato de Paraíba do Sul? A primeira coisa que você vai perguntar, o que eu vou receber para manter meu time? É o que você vai pedir. E eu cansei de falar na época, não aceite isso. Eu sou contra. Eu sou contra isso. Eu falei várias vezes isso com as pessoas que dirigiam o futebol de Paraíba do Sul. Tive embates com eles sobre isso. Não aceita isso. Porque isso vai se tornar um vício e o dia que eles não derem, o futebol não vai ter. Eu não digo que você não vai aceitar uma ajuda, aceita. Mas você também tem que dar obrigações aos clubes, de pelo menos arcar com alguma coisa. Verdade. Eu penso até o seguinte, um clube que vai jogar um campeonato, que ele não tem condições de pagar a taxa de arbitragem, então ele não pode disputar campeonato. Não, de jeito nenhum. Você não tem dinheiro para pagar uma taxa de arbitragem. Ele tem que se programar antes. Antes de eu botar um time no campeonato, eu tenho que me programar. Eu cito o exemplo, tem um campeonato de empresas. Todos os times que jogam o campeonato de empresas, eles pagam a sua taxa de inscrição. Eu vou dirigir o time do Bramil, vai jogar o campeonato. Nós já estamos com o nosso uniforme arrumado, nossa bola está arrumada, medicamentos arrumados, e a taxa de arbitragem, se o campeonato fosse começar hoje, nós teríamos já para pagar. Mas não tem político lá, não. Acabou, é. Então, no futebol, no geral, pode-se fazer isso também. Agora, tem que começar a mudar a mentalidade. As pessoas têm que deixar de achar que tudo tem que ser a prefeitura também. Entendeu? A prefeitura tem a obrigação de ajudar? Tem, porque vem verba específica para o esporte. Tá? Mas a prefeitura, os times não têm que ficar à mercê da prefeitura. Não, eu só vou fazer se a prefeitura me dá. Não, comece a se organizar. O campeonato é uma vez por ano. Você tem um ano inteiro para se organizar. É o que a gente fazia. A gente fazia isso no Vasquinho, a gente fazia bingo, a gente fazia uma rifa, e durante todo o ano a gente ia se organizando para poder disputar os campeonatos. Jorjão, e tem mais um detalhe que eu quero deixar bem claro para você aqui, que foi o grande erro de Paraíba do Sul no esporte. Uma série de campeonatos, um em cima do outro. No mesmo dia,
É campeonato disso, é campeonato daquilo, é campeonato disso. Paraíba não tem mão de obra, principalmente em relação à arbitragem, que é o meu campo, para atender tudo isso. Porque você sabe muito bem que o árbitro que apita 8 horas da manhã, 1 hora ele vai estar apitando de novo. Mas, Carlinhos, tem um detalhe. Por que se criou também esse monte de campeonato? E aí veio a desvalorização dos árbitros. Porque começaram a botar o árbitro que, em vez de apitar um jogo, ele passou a apitar 4, 5 jogos num dia. Entendeu? Aí o cara apitava 2 jogos de manhã, aí à tarde tinha mais 2 ou 3 à tarde, que ele apitava o sub-20 e depois trabalhava em mais 2 da primeira divisão. Ou seja, então às vezes o árbitro trabalhava até 5 jogos num dia. Aí o que acontece? Não, isso é para compensar, porque ele apita vários jogos, então ele ganha um pouquinho, cada um faz um montante. Ou seja, aí começou a pagar um árbitro aí para ganhar um jogo, ganhar R$20, R$25, R$30. Foi passando isso e aí foi só desvalorizando. E eu lembro que na época eu era diretor do Vasquinho, nós chegamos a pagar uma taxa de R$150 de arbitragem, cada time paga R$150 por jogo. Aí, algum tempo depois, eu vim ver o campeonato e o clube, a arbitragem, o árbitro ganhando aí, ganhando R$45. Ou seja, em vez de melhorar, regrediu. Ô, Jorgeão, eu vou falar uma coisa aqui para você, que veio agora na minha cabeça, em relação à valorização de taxa de arbitragem em Paraíba do Sul, justamente isso. E outra coisa, não pensa a pessoa que admitia isso, que ele teria qualidade de campeonato, que não teria. Porque o cara, vamos botar, ele apita um jogo de 1 hora de manhã. Depois, ele vem e apita um jogo de 1h30 a 1h30. Você está me entendendo? E o que acontece? O cara não tem condições físicas para isso. Eu era um cara preparado. Eu fazia minha preparação física, eu era um cara preparado. Você nem mostrava. Não, eu não fazia 2 jogos. Eu não fazia. Ah, Carlito, eu vou te dar uma bandeira a tal hora e depois você vai apitar. Não, senhor, eu faço um jogo só. Sabe por quê? Você é ser humano, você não é máquina. Você vai chegar desgastado, você vai chegar com o seu reflexo abalado, você vai chegar com imagens daquilo que aconteceu no primeiro jogo que você apitou. E quando você entrar num campo para você apitar o segundo ou terceiro jogo, você está com tudo isso dentro da sua cabeça e no seu físico. O desgaste é muito grande. Então, o que acontecia? Era isso aí que você via. Era uma coisa que, quando você ia numa reunião numa terça-feira lá na Liga, estava aquela insatisfação. Ah, porque eu não quero fulano mais apitando meu jogo. Ah, eu não quero fulano mais... Nem de bandeira eu quero mais. Justamente por causa disso. E aí entra o detalhe do valor. Do valor. Não, o cara ganha 25 de manhã, depois vai ganhar mais 35 tal hora, e de tarde ele vai ganhar... O cara vai ganhar 200 conto por dia. Então acabou. Acabou isso. A arbitragem se tornou um monopólio de faturamento. O árbitro de futebol, ele se tornou um monopólio de faturamento. É verdade. Cara, então, a gente está chegando ao fim. Quero te agradecer. Esse bate-papo está tão gostoso que dava para fluir mais umas 2 horas aí. Mas a gente tem um tempo e a gente tem que respeitar esse tempo. Eu te agradeço por ter vindo. Nós vamos marcar outra vez para você voltar e a gente continuar esse papo aí, cara. Ô Jorge, eu te agradeço o convite. É uma satisfação muito grande poder participar do Alma da Galera, como sempre participei, né? Quando você tinha os programas de rádio, no seu jornal, aquelas coisas todas. Você foi uma pessoa que através das suas crônicas escritas e através dos seus programas de rádio, você tem participação também, vamos dizer assim, nesse contexto do que eu consegui como árbitro de futebol, no futebol aqui da nossa região, até mesmo no Rio de Janeiro, né? Porque eu tenho um prêmio lá na minha casa de um melhor árbitro da década. Eu tenho esse prêmio na minha casa, né? Eu fui um cara que fui agraciado com prêmios do lado de Vinícius Cerdeira, Walter Senna, Jorge Emiliano, Sérgio Cristiano.
ganhei prêmios como o melhor ar do interior do Rio de Janeiro, pela Federação do Rio de Janeiro. Então, vocês têm a participação. A hora que vocês viam que a coisa não fluiu bem, que vocês faziam um comentário de vocês, que às vezes não era favorável, mas eu sempre fui um cara que sempre tive dois ouvidos, um para ouvir os elogios e outro para ouvir a crítica. E eu preferia muito mais ouvir as críticas, porque as críticas não me deixavam cochilar. Eu entrava num jogo hoje, fiz um bom jogo, amanhã, na outra semana, eu queria fazer melhor do que eu fiz essa semana. Então, eu nunca me acomodei. Então, é por isso que eu galguei esse patamar da arbitragem. Então, eu fico muito agradecido, espero que você tenha muito sucesso nessa caminhada desse novo programa seu, entendeu? Que eu sei que muito bem que vai ser uma coisa eficaz para a nossa cidade, principalmente para quem tem amor pelo esporte, como você tem, eu tenho, muitos outros têm. E a hora que precisar, meu amigo, é só falar que será um prazer aparecer aqui para a gente trocar uma ideia. Maravilha, capitão. Muito obrigado. Lembrando a você, toda sexta-feira, às 18h30, nós temos aí o podcast Alma da Galera, com as principais notícias do esporte de Paraíba do Sul, de nossa região, do nosso estado, sempre trazendo algo novo para você. Lembrando que dia 26 de abril, no Riachuelo, a festa de confraternização do esporte 2024. Você é o convidado especial. Lembrando também que tem a Copa União lá no bairro Bela Vista, tem jogos domingo, 2 jogos domingo pela manhã, 3 jogos domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã, e você não pode deixar de prestigiar lá esse campeonato organizado pelo Toninho, Bruno e toda aquela equipe maravilhosa lá do Bela Vista. Um abraço a todos vocês que estão ligados conosco, um grande abraço e até a próxima.